aponta, quando se une a combinação do piso e do teto na Câmara com a composição igualitária do Senado, o que se tem é um cenário de difícil compatibilização com a ideia de igualdade política, que é o seguinte: as 15 unidades federativas menos populosas do Brasil, com cerca de 18,4% dos habitantes, controlam algo em torno de 40,2% do poder do Congresso Nacional, computados os votos na Câmara e no Senado. Isso ainda gera uma distorção, e eu não vou fazer esse desvio, que é o eleitorado que elege o presidente da República, depois não é a base política com a qual ele vai governar, porque há uma dissintonia entre eleitorado presidencial e eleitorado para o Congresso. Portanto, essa distorção que eu aponto aqui, nós não temos como consertar. Até já houve uma tentativa aqui perante o Supremo, mas não há como declarar inconstitucional uma norma da Constituição originária. De modo que, como nós não podemos mudar a Constituição, nós, pelo menos, temos que procurar interpretar a Constituição, dentre alternativas possíveis, na linha que melhor assegure esta proporcionalidade e esta igualdade. De modo que esta é, e é mais longa, presidente, as outras são mais breves, a primeira premissa do meu raciocínio. Nós temos que interpretar a legislação de modo a realizar esses vetores constitucionais de proporcionalidade e igualdade entre os eleitores. A segunda premissa que eu estabeleço é que as maiorias parlamentares não podem ser o árbitro absoluto do jogo democrático. O cumprimento da Constituição, que impõe a proporcionalidade da representação política e a igualdade entre os eleitores, não pode depender exclusivamente do processo político majoritário, da vontade ou não do Congresso de tratar dessa matéria por lei complementar. De modo que, a meu ver, e essa é a outra premissa, a justiça eleitoral é, do ponto de vista institucional, mais adequada para este papel do que o sistema político, que é auto-interessado. E a terceira e última premissa, presidente, é que não existe direito adquirido a um determinado quantitativo de representação eleitoral, porque isso também violaria os princípios constitucionais. A mutabilidade das bancadas estaduais em função da variação populacional é da essência do sistema, de modo que pretender ter direito adquirido a um determinado número de deputados é uma violação à lógica do sistema, porque não há direito adquirido à desproporção ou à desigualdade. Portanto, essas são as três premissas que norteiam o breve voto que anuncio a seguir, que são o respeito às ideias constitucionais de proporcionalidade da representação política e igualdade dos eleitores, a circunstância de que o cumprimento da Constituição não pode depender das maiorias parlamentares exclusivamente e de que inexiste direito adquirido a um quantitativo de representação eleitoral. Feitas essas observações, eu analiso as 4 teses que, a meu ver, estão postas nessas diferentes demandas. E aqui eu já faço a ressalva que, embora a resolução, portanto, em relação às ações da relatoria da ministra Rosa Weber, embora as resoluções, a resolução oferecesse uma dificuldade, porque, a meu ver, ela basicamente acompanha, diferentemente do que entendeu a relatora, a lei complementar, eu estou conhecendo das resoluções porque considero que a lei complementar e as resoluções estão de tal maneira imbricadas que fazer essa dissociação aqui não traria proveito, além do que o Supremo tem uma tradição de conhecer de ações diretas contra resoluções do TSE em geral, de modo que eu supero, portanto, esta primeira preliminar, supero igualmente a questão da inconstitucionalidade formal da lei complementar
78, pelas razões apresentadas pelo ministro Gilmar Mendes. Quer dizer, a votação simbólica é uma tradição histórica, antiga, no âmbito do Congresso Nacional, e pelo regimento interno, pelo regimento interno da Câmara, o parlamentar que não esteja de acordo com a votação simbólica, ele pode requerer a votação nominal. E os parlamentares presentes nessa votação lá em 1993, da Lei Complementar número 78, jamais questionaram isso. De modo que 20 anos depois nós rediscutirmos o quórum ou não ali presente, me parece fora de questão e fora de época, de modo que eu rejeito esta primeira tese. A segunda tese, presidente, também é uma tese que não se sustenta juridicamente, que é a equiparação do termo população, no artigo 45, parágrafo 1º, ao termo eleitores. Quer dizer, a democracia, lá no artigo 1º, se faz como expressão da vontade do povo. Para fins pragmáticos, povo é equiparado à população, lá no artigo 45, parágrafo 1º, que é um conceito demográfico e é utilizado em outras partes da Constituição para a composição da Câmara dos Vereadores, para a composição da Assembleia Legislativa, de modo que, data máxima vênia, equiparar povo a eleitor não tem base constitucional, nem penso que tenha nenhum sentido político, sociológico que possa ser acolhido. De modo que eu também rejeito a tese número 2. Chegamos, então, à tese número 3, em que se contrapõem muito claramente as posições do ministro Gilmar Mendes e a posição da ministra Rosa Weber. A tese dos autores da ação é de que somente lei complementar poderia indicar o número de deputados de cada estado e do Distrito Federal. Esse dispositivo, que é o artigo 45, parágrafo 1º da Constituição, ele de fato, presidente, comporta duas leituras. E devo reconhecer, a bem da verdade, por dever de honestidade intelectual, que a leitura feita pela ministra Rosa Weber é a que corresponde mais intensamente à literalidade do dispositivo, cuja dicção é a seguinte: o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população. De modo que não é fora de propósito a interpretação de que somente a lei complementar poderia fixar o número de representantes na Câmara dos Deputados por Estado. Eu até diria que esta é a leitura mais óbvia da textualidade do dispositivo. Embora seja a leitura mais óbvia e com todas as vênias da eminente ministra Rosa Weber, eu certamente não penso que seja a melhor leitura. A interpretação literal, presidente, eu sempre me lembro de uma passagem inspirada e espirituosa do ministro Luiz Gallotti, que honrou este tribunal, em que ele dizia: foi pela interpretação literal que Clélia, numa famosa obra do Stendhal, La Chartreuse de Parme, foi por ela que Clélia, havendo feito um voto a Nossa Senhora de que não mais veria o seu amante Fabrício, passou a recebê-lo na mais absoluta escuridão, supondo que assim estivesse cumprindo o compromisso. Mas, digo eu acho que esta leitura literal, embora abalizada, não é a melhor. E aí acho isso por algumas razões. A primeira, já declinei inicialmente, é que o cumprimento ou não da Constituição não deve ficar subordinado à vontade de uma eventual maioria parlamentar. E, portanto, mudando as populações estaduais e, portanto, devendo mudar a representação na Câmara, se o Congresso se quedar inerte, não haveria solução para superar
esta inconstitucionalidade, como de resto se quedou longamente congelando a representação de maneira indevida, de modo que se estaria frustrando o cumprimento da proporcionalidade e da igualdade entre os eleitores se impusesse peremptoriamente a atuação do Congresso nesses casos. E aqui eu gostaria de observar que é precisamente essa circunstância que justifica a própria existência da Justiça Eleitoral para inúmeros procedimentos. Em segundo lugar, eu acho que a Constituição deixa um baixo grau de discricionariedade para o legislador complementar ao estabelecer o mínimo e o máximo da representação, e acho que a Lei Complementar 78, quando ela foi editada, ela seguiu textualmente as diretrizes constitucionais da seguinte forma: em primeiro lugar, ela previu que o Estado mais populoso seria representado por 70 deputados. Portanto, fixou um número dentro da sua alçada, porque é o que a Constituição estabelecia, e reiterou que nenhum podia ter menos do que 8. Além disso, a Lei Complementar 78 elevou em 10 cadeiras, passando de 503 para 513. Fixou o quantitativo máximo de membros da Câmara dos Deputados, também na linha do que lhe conferia poderes à Constituição. E, em terceiro lugar, ela determinou que o IBGE fizesse os cálculos com base na atualização estatística demográfica do número dos deputados por cada estado. De modo que parece-me, com todas as vênias de quem pense diferentemente, que a lei complementar não desbordou do mandato constitucional recebido por força do artigo 45, parágrafo 1º. E penso que, em última análise, a resolução do TSE praticamente só faz a conta com base naquilo que foi determinado pela lei complementar. E acho, sinceramente, que não haveria sentido em se exigir que a cada eleição o Congresso Nacional, com todas as suas circunstâncias, tivesse que produzir uma lei complementar. Quer dizer, é apostar um pouco contra a lógica legislativa, imaginar que a cada eleição se pudesse produzir uma lei complementar, sendo que, pelos critérios impostos pela Constituição, há sempre quem perca e quem ganhe. E, portanto, submeter o critério constitucional à deliberação política de quem tem interesse na resolução do problema me parece uma interpretação não desejável. E aqui observo, presidente, que há um precedente aqui do Supremo Tribunal Federal, já citado pelo ministro Gilmar Mendes, que é a decisão do ministro Moreira Alves no mandado de injunção número 233, em que ele precisamente diz, interpretando o artigo 45, parágrafo 1º, o seguinte: quanto aos ajustes necessários à manutenção da proporcionalidade, far-se-ão eles no ano anterior às eleições, segundo o procedimento a ser estabelecido em lei complementar. Certo como é, dizia Sua Excelência, que não é razoável sustentar que o texto constitucional tenha pretendido implicitamente que se fizessem esses reajustes, apenas por leis complementares sucessivas nos anos anteriores às eleições para deputado. De modo que há uma inequívoca manifestação autorizada do Supremo na linha dessa interpretação. Interpretação que também é chancelada pela doutrina, em passagem que colhi do eminente e estimado professor José Afonso da Silva, que escreveu, aspas, a Constituição não fixa o número total de deputados federais, deixando isso e a representação por Estado para serem estabelecidos por lei complementar, que terá que fazê-lo em proporção à população, determinando, diz o professor José Afonso, reajustes pela Justiça Eleitoral,
em cada ano anterior às eleições. Portanto, eu acho que a resolução é válida, devendo-se ressaltar que a delegação legislativa pode e deve ser questionada quando ela se faça sem parâmetros. Mas aqui há uma pluralidade de parâmetros. A Constituição diz qual é a representação mínima de cada Estado, 8, e qual é a representação máxima de cada Estado, 70. E a lei complementar diz que o número máximo de deputados é 513 e diz que o TSE terá de agir com base na apuração estatística feita pelo IBGE. Não consigo imaginar uma delegação mais cercada de cuidados, de parâmetros e de limitações que impeçam o abuso. Como observou o ministro Gilmar Mendes, o fato de haver a resolução do TSE não impede que o Congresso Nacional exerça a sua competência mediante edição de lei complementar, se assim lhe aprouver e se o processo político majoritário conseguir produzir esta norma. Mas a verdade é que a falta de consenso no Congresso não pode congelar a representação política e produzir uma desproporcionalidade que viola, a meu ver, claramente a Constituição. E para ser absolutamente sincero, eu acho que o sistema de delegação à Justiça Eleitoral é verdadeiramente melhor por não subordinar o cumprimento da Constituição ao processo político majoritário. Este é um conceito essencial da democracia, que os direitos políticos e a representação política não fique subordinada ao órgão autointeressado e, portanto, muitas vezes incapaz de dar cumprimento imparcial à Constituição. De modo, presidente, que não vejo qualquer inconstitucionalidade, seja na Lei Complementar 78, seja na Resolução 23.389 do TSE. Justamente ao contrário, acho que ambos os diplomas dão concretude, dão força normativa ao artigo 45, parágrafo 1º. A última e quarta tese deduzida nas diversas ações é a de que o artigo 4º, parágrafo 2º do ato das disposições constitucionais transitórias impede a redução a qualquer tempo da representação dos Estados na Câmara dos Deputados. E aqui a topografia do dispositivo se contrapõe à sua literalidade. Diz o parágrafo 2º do artigo 4º: é assegurada a irredutibilidade da atual representação dos Estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados. Lida na sua textualidade, esta norma ofereceria, sim, dificuldade à resolução do TSE, que efetivamente retira representantes dos Estados da Federação, inclusive do Estado do Rio de Janeiro e do Estado do Rio Grande do Sul, ministra Rosa Weber. Porém, esse dispositivo encontra-se no ato das disposições constitucionais transitórias. Portanto, ele deve ser interpretado, como a sua topografia sugere, como uma disposição transitória, que valia para aquela passagem do regime constitucional de 67 e 69 para o regime constitucional de 1988. Até porque esse dispositivo está na companhia dos seguintes outros dispositivos. Caput do artigo 4º. O mandato do atual presidente da República terminará em 15 de março de 90, que foi a redução do mandato presidencial do então presidente José Sarney. O parágrafo 1º diz que a primeira eleição para presidente será realizada no dia 15 de novembro de 89, que era um dia diferente daquele previsto no corpo permanente da Constituição. O parágrafo 3º diz: os mandatos dos governadores eleitos em 15 de novembro terminarão em 15 de março de 91, também data diferente do 1º de janeiro, que está no corpo permanente. E o mesmo é feito para os prefeitos e vereadores. E aí é assegurada a irredutibilidade da atual representação dos Estados do Distrito Federal na Câmara dos Deputados. Só esse dispositivo não teria o caráter transitório dentro de todo o pacote desse artigo 4º,
não haveria sentido. Portanto, ele não só está no título dedicado às disposições constitucionais transitórias, como está cercado de dispositivos que precisamente excepcionaram as normas previstas no corpo permanente da Constituição. Por essa razão, presidente, eu, sem deixar de ter considerado os relevantes fundamentos trazidos pela ministra Rosa Weber, e mais do que isso, reconhecendo que a leitura dela está mais próxima da textualidade dos dispositivos em questão, acho, no entanto, que a interpretação de regras constitucionais deve se fazer à luz dos princípios constitucionais que norteiam esta matéria, a menos que não haja possibilidade de conciliação, quando então a regra excepcionaria o princípio, mas eu não acho que este seja o caso, de modo que, interpretando a Lei Complementar número 78 e a resolução do TSE, à luz dos mandamentos constitucionais que me parecem pertinentes, da proporcionalidade da representação política, da igualdade entre os eleitores e da não submissão do cumprimento da Constituição, sobretudo em uma questão fundamental como os direitos políticos, à inércia ou à vontade da maioria, eu estou acompanhando o voto do ministro Gilmar Mendes para julgar improcedentes os pedidos nas ações declaratórias de inconstitucionalidade e, pelo que entendi, no caso da ação declaratória de constitucionalidade, Sua Excelência está não apenas negando a liminar, mas indo adiante e já julgando improcedente, o que também acho que me parece, não vamos ficar com isso no estoque de ações para depois ter que trazer a plenário, de modo que eu também acompanho Vossa Excelência na improcedência da ação direta de constitucionalidade. Portanto, é como voto, presidente, eu julgo improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade e improcedente, igualmente, a ação declaratória de constitucionalidade. É como voto. Senhor presidente, não preciso realçar a importância e a dificuldade de se examinar o problema, mas desde logo quero adiantar que a minha compreensão, de um modo geral, coincide com a da ministra Rosa Weber. A Constituição determinou no artigo 45, parágrafo 1º, que o número de deputados, bem como a representação por estados e pelo Distrito Federal, será estabelecido em lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos que 8 ou mais de 70 deputados. Esse é o texto da Constituição. Não há dúvida de que a Lei Complementar 78 foi absolutamente insuficiente para se desincumbir desse encargo constitucional. Ela não estabeleceu o número de deputados, quando dispôs que esse número não ultrapassará 513 representantes. Não significa que determinou que o número total deva corresponder exatamente a esse número. Ela não estabeleceu a representação de cada estado do Distrito Federal, a não ser em relação a territórios, que terá cada um 4 representantes, diz o artigo 2º, parágrafo único da lei, e em relação ao estado mais populoso, ou seja, o estado de São Paulo, cuja representação terá o número certo de 70 deputados, artigo 5º. E ela não definiu qualquer critério que pudesse permitir a quem quer que seja fixar o número total de deputados ou da sua distribuição entre as unidades federativas estaduais. Não há dúvida, portanto, que a Lei Complementar 78 é manifestamente insuficiente para os fins previstos no artigo 45, parágrafo 1º da Constituição. Na verdade, o único efeito prático que ela acarretou foi o de atribuir ao Estado de São Paulo um número adicional de 10 representantes. Quanto ao número de cadeiras dos demais estados,
a lei complementar nada alterou na representação que vinha sendo adotada desde 1986 e desde então chancelada pelo Tribunal Superior Eleitoral nos sucessivos pleitos. Aliás, o próprio número total de deputados federais somente foi alterado nesse período em decorrência da criação de novos estados, artigos 13 e 14 do ADCT, e do aumento dos representantes de São Paulo, operado pelo artigo 3º da Lei Complementar 78/93. A grande inovação normativa tendente a objetivar o comando do artigo 45, parágrafo 1º da Constituição, somente se deu, portanto, em 2013, com a resolução 23.389 do TSE, aqui questionada. Com efeito, foi essa resolução que efetivamente fixou o número total de deputados em 513, estabeleceu a representação de cada unidade federativa e, para esse efeito, elegeu um dentre vários critérios possíveis de cálculo de proporcionalidade. A ministra Rosa Weber, em seu voto, discorreu magnificamente sobre os múltiplos possíveis critérios. A consideração do TSE foram colocados 3, mas existiam outros, como, por exemplo, o previsto no projeto de lei complementar 89 de 89, que ficou prejudicado pela aprovação do PL 165, de onde se originou a lei complementar aqui questionada. Com essa resolução do TSE, consequentemente, transformou-se em número certo de 513, o que a lei complementar estabelecia como número máximo de deputados. Transformou-se em número de 8, número certo de 8, o que a lei complementar estabelecia como número mínimo de representantes de cada estado. E, sobretudo, modificou para mais ou para menos, em relação a vários estados, a sua representação na Câmara dos Deputados. Não há dúvida, portanto, que a resolução 23.389, ao contrário das resoluções anteriores, que nenhuma alteração trouxeram na representação da Câmara dos Deputados, mas simplesmente mantiveram a situação então estabelecida no plano normativo, inovou profundamente, servindo-se inclusive de opções tipicamente situadas no plano da discricionariedade política. Essa integração normativa, embora tenha partido de inspiração louvável de efetivar da melhor maneira possível o comando do artigo 45, parágrafo 1º da Constituição, foi concebida à margem do desenho institucional estabelecido no texto constitucional, para deliberações legislativas do interesse de toda a nação. Não há, nem no texto permanente, nem no ADCT, qualquer disposição que capacite o Tribunal Eleitoral para proceder da forma como procedeu. É inconstitucional, portanto, a Resolução 23.389. Quanto ao parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar 78, sua inconstitucionalidade seria manifesta e insuperável se a ele se conferisse o sentido e alcance que lhe atribuiu o TSE, ou seja, como uma norma de delegação de poderes normativos, com amplitude e aptidão para habilitar aquele tribunal a inovar a ordem jurídica com a extensão, como fez a resolução aqui em causa. Aparentemente, foi esse mesmo o desiderado do legislador complementar, especialmente pela absoluta parcimônia com que implementou o artigo 45, parágrafo 1º da Constituição. Todavia, nos termos como aprovado, aquele parágrafo único comporta outra interpretação, essa sim compatível com o sistema constitucional, a de que a atribuição conferida ao TSE não traduz propriamente uma delegação de poderes normativos, mas apenas de uma atribuição meramente executiva, destinada a atualizar periodicamente, no ano anterior a cada eleição, mediante simples cálculos, o número de vagas a serem disputadas. Nessa compreensão, não cabe ao TSE fazer juízo de valor sobre os critérios que necessariamente deverão embasar a elaboração desses cálculos. Critérios esses de alçada exclusiva de lei complementar, por enquanto ainda não implementado. É certo que o déficit normativo da Lei Complementar 78/93
mantém um estado de desproporcionalidade na representação dos estados, na Câmara dos Deputados. E disse também que o Poder Legislativo, limitado por dificuldades políticas insuperáveis, não tem reunido condições para aprovar as normas necessárias ao efetivo implemento do artigo 45, parágrafo 1º da Constituição. Isso, todavia, ainda que pudesse ser verdadeiro, não justificaria, no meu entender, que o TSE suprisse essa omissão do legislador, mediante uma deliberação de natureza administrativa. Na verdade, a persistir a omissão do legislador na matéria, o caminho indicado pela Constituição é o mandado de injunção. No passado, essa via não foi aceita pelo Supremo, mas a nova visão que o Supremo hoje adota em relação ao papel normativo concretizador do mandado de injunção e o longo tempo em que se persiste a omissão legislativa, aliado à agudização da desproporcionalidade da representação na Câmara dos Deputados, tudo isso justifica que esse caminho do mandado de injunção possa ser trilhado para preencher a lacuna normativa enquanto não sobrevém a lei complementar de que trata o artigo 45, parágrafo 1º da Constituição. Assim, caso se entenda indispensável a intervenção do Poder Judiciário para a regulamentação provisória do comando constitucional, quem deverá promovê-la é o Supremo Tribunal Federal e não o Tribunal Superior Eleitoral. Por essas razões, senhor presidente, eminentes colegas, o meu voto seria no sentido de julgar procedentes os pedidos que foram formulados, no sentido, primeiro, de atribuir ao parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar 78/90 uma interpretação conforme a Constituição nos termos acima indicados, afastando, consequentemente, a que lhe foi conferida pela Resolução 23389. E, em segundo lugar, por efeito de derivação, julgar inconstitucional essa mesma resolução. E essa deliberação tornaria prejudicados todos os demais pedidos formulados nessas ações aqui examinadas. Esse é o meu voto, senhor presidente. Presidente, eu fiquei com uma dúvida. Vossa Excelência entendeu, ministro, que foi a resolução e não a lei complementar que fixou o número máximo em 513? Não, foi eu estou dizendo que ele fixou um número, certo. A lei complementar fixou um número máximo. O que eu disse é que a resolução transformou em número certo um número máximo. Mas a quem se dirigiria esse comando do artigo 1º da Lei Complementar 78? Proporcional à população dos estados e do Distrito Federal, o número de deputados federais não ultrapassará 513 representantes. Quem é o destinatário desse comando? Sim, mas esse comando, não interessa quem seja o destinatário, pode ser o TSE, mas esse comando não implementa o artigo 45, parágrafo 1º da Constituição. Esse comando não autoriza o TSE a transformar o número máximo em número certo. É isso que aconteceu. Nada impedia que o legislador, assim como não tinha impedimento na Constituição, que o legislador fixasse no número menor. Certo, mas se o legislador... Ao fixar a representação de cada estado. A verdade é a seguinte, essa lei complementar não fixou a representação dos estados. Eu não consigo imaginar outra leitura para o caput que não seja a fixação de 500, apesar da redação truncada. Eu também acho que fixou um número certo. Isso. Aliás, fixou um número máximo, mas não fixou um número certo. Esse número máximo não quer dizer que devesse ser 513. O máximo tem que ser 513. Certo, mas é que a norma se dirige a alguém. Por isso que eu fiz a pergunta, a quem se dirigiria essa norma? Então, Vossa Excelência está dizendo que quem podia fixar em número menor é o TSE. Eu acho que há duas leituras. Menor eu não creio. Eu acho que eles, por uma via... Se eles querem o número máximo, é possível ter um número menor. A minha leitura é que, por uma via atravessada, eles fixaram em 513. Mas, ainda que não fosse uma determinação fixa, eu acho que também aí houve uma delegação para o TSE. Bom, se houve uma delegação então aí seria... Delegação. Aí não seria apenas inconstitucional a resolução, como também essa lei. Eu tenho que imaginar que uma lei se dirige a alguém.
Essa lei não se dirige aos cidadãos. Ministro Barroso, eu não gostaria de ter que advogar vamos dizer assim, a boa qualidade dessa lei complementar. Não, eu tampouco. Essa lei complementar, na verdade, nessa parte estamos de acordo. Teve uma única finalidade. Quem leu o histórico de como ela surgiu, existia um projeto de lei em andamento, fixando critérios, inclusive de proporcionalidade, como é que se deveria fazer. Esse recebeu um substitutivo. Sim, não, a começar pela dicção. A lei começa às vésperas de um pleito eleitoral, se resolveu o problema de São Paulo. É isso que aconteceu. Todo mundo sabe disso. Eu levei 10 minutos para achar o sujeito da frase. Vossa Excelência tem razão, porque a frase começa proporcional à população dos estados e do Distrito Federal. Vossa Excelência tem toda a razão. O número... Eu não sei para quem é que está dirigido isso. Ministro Lewandowski, eu vou ter que adiantar, vou ter que me ausentar. Vossa Excelência, gostaria de adiantar o meu voto, passo a presidência. É que, se nós chegarmos à conclusão, acho que a ministra Rosa até flertou um pouco com essa ideia, de que a lei complementar, ela própria, é inconstitucional, quer dizer, aí o processo de cambalhota e suicídio democrático se consolida em toda a extensão. Porque nós vamos discutir agora, veja, até porque, gostemos ou não, mesmo antes da Constituição, e esse processo prosseguiu, a fixação do número de parlamentares vem sendo feito por... Desde 93, e em antes 513. Não, mas uma situação que o TSE não terá, então, orientação sobre de que forma fazer. Bom, eu gostaria de... O problema é do Congresso Nacional. Eu gostaria de repetir... Nós temos uma eleição a ser feita agora em 2014. Que critérios que vamos utilizar? Ministro... Critérios que já estão em vigor. 513. Pronto. Não, 513 tudo bem. 513 Se é inconstitucional, Baseados em resoluções mas do TSE. se 513 Olha, democracia. Sua indagação Olhem a responsabilidade. ou destinatário ao TSE ou destinatário ao Congresso. Não tem saída. Se essa resolução... o Congresso não vai fazer uma norma dirigida a ele mesmo. Essa é uma outra questão. Presidente. Olha, Não, mas essa é uma outra questão. Saber se o que Congresso vai eu fazer acho que uma temos norma que ir à boa ou ruim para essência ele, das eu coisas, acho que não é? essa sindicância... Fixar o número total de deputados e a representação por unidade, cada uma das unidades. Isso é matéria para ser tratada na via administrativa e por uma corte inferior? Evidentemente que não é. Não é. Mas isso foi tratado na lei complementar, presidente. Na lei complementar, sim, mas agora se quer dar um outro desdobramento. Nem o que diz a Constituição. E não há nada que contradiga o que está dito aqui no parágrafo 1º do artigo 45. O número de total de deputados, bem como a representação por Estado, será fixada por lei complementar. Essa lei complementar não existe. Ora, não vamos usar de sofismas para contornar a lei. A lei é clara. Quando a lei clares, cessa de interpretar. Não cessa. A lei é clara, são 513. Ela está claríssima. Sim, mas a questão A lei é clara... Diz de uma forma atravessada. A Constituição não delegou poderes ao Tribunal Superior Eleitoral para fazer o que ele fez. Essa é a questão. Eu acho que a lei complementar fixou num texto ruim. Não há critério. Me aponte qual é o critério. Presidente, eu tenho Me problema que nós aponte, temos que tomar presidente. voto. Qual o critério? Justamente porque não Qual tem é o critério, que o Congresso Nacional é que tem que encontrá-lo. Então, como é que nós vamos fazer a eleição de 2014? Nós não fazemos, então, eleição para parlamentares. Instável. Com qual que muda de divisão? composição Presidente, a cada- a interpretação é para esclarecer, a interpretação não pode ser para confundir. Nós temos que interpretar da forma mais óbvia. Ele quis dizer a lei complementar 78, que são 513, disse de uma forma meio truncada, mas disse. Eu acho que o Tribunal Supremo... Porque senão não... Então não... Mas tem 513, ministro, desde 93 se aplica 513. Então agora não vão ser mais 513? Não ultrapassará, mas não é Certo, mas proporcional. agora o ministro Toffoli vai presidir a eleição. Quantos deputados vão ser? Vão ser 513. Foi assim desde a Constituição de 60 e de... Não, eram 503. A lei complementar que aumentou. Não?
Eram 503. Eu coloquei no meu voto. Eram 503 O número total Era 503. O número total é o mesmo que tinha na Constituição de 88, acrescido do número mínimo da criação dos novos estados e dos 10 deputados de São Paulo. É isso que é. Só aumentou 10. Aumentou de 503 para 513 pelos 10 de São Paulo. Mas aumentou também pela transformação de 2 territórios. Houve uma em resolução estados. do TSE que aumentou pelos estados, Bem, aos novos estados. Com essas brevíssimas considerações, eu peço, Vênia, que eu tenho que sair, eu acompanho os votos dos ministros Theori e Rosa Weber. Eu acho que são eles que expressam com maior dignidade o que quis o legislador constituinte. Senhor presidente, eu vou pedir, Vênia, que o meu voto é muito rápido. Eu acompanho o ministro Gilmar Mendes julgando improcedente todas as ações, declarando constitucionais a lei complementar e a resolução do TSE e inconstitucional o decreto legislativo do Senado. É como voto, senhor presidente. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao eminente ministro Luiz Fux. Senhor presidente, a Corte, os representantes do Ministério Público, senhores presentes. Senhor presidente, em primeiro lugar, até para nós abreviarmos a nossa intervenção, eu gostaria de manifestar a minha concordância com o voto do ministro Gilmar, assim como fez a ministra Rosa Weber, em relação à ausência de vício formal na promulgação da Lei Complementar 78/93. Subscrevo tudo que Sua Excelência destacou, com o adendo do ministro Luiz Roberto Barroso ao se referir ao regimento interno da Câmara dos Deputados, que tornou, vamos dizer assim, administrativamente preclusa qualquer possibilidade de se inquinar de inválida essa lei, por força do artigo 185, parágrafo 1º do regimento interno da Câmara dos Deputados. Em segundo lugar, senhor presidente, eu também gostaria de me solidarizar e, evidentemente, juntar fileiras com o ministro Gilmar Mendes no tocante à flagrante inconstitucionalidade daquele decreto legislativo, que ele é absolutamente inaplicável tecnicamente ao Poder Judiciário, sem prejuízo dessa visão crítica que o ministro Gilmar lançou quanto à pretensão incabível do Parlamento em firmar decisões da Suprema Corte através dos meios que se tem de controle de constitucionalidade. Eu citaria apenas o professor José Afonso da Silva, exatamente para corroborar a tese do ministro Gilmar Mendes, no sentido de que afirma Sua Excelência, o professor José Afonso da Silva, essa competência da lei delegada é uma competência inusitada do sistema brasileiro. Tem natureza de verdadeiro controle político de constitucionalidade, pois se o ato normativo, regulamento ou lei delegada do Poder Executivo exorbita do seu poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa, é porque contraria as regras de competência estabelecidas pela Constituição. Ou melhor, contraria o princípio da divisão de poderes. Veja-se que o inciso só se aplica a atos normativos do Poder Executivo e não a atos do Poder Judiciário. O preceito contém um meio específico de o Congresso Nacional zelar pela preservação de sua competência legislativa, mas é inaplicável ao Poder Judiciário. E assim assenta o professor José Afonso da Silva nos seus comentários, seu comentário contextual à Constituição, além do aspecto interdisciplinar que foi aqui mencionado pelo ministro Gilmar Mendes, que demonstra a saciedade prima facie e a inconstitucionalidade desse decreto legislativo. É algo sobre o qual não é preciso se debruçar mais do que um minuto para verificar esse vício do ato normativo. Por outro lado, senhor presidente, eu também, de uma certa forma, eu tenho muita simpatia por essa posição justo-filosófica do ministro Barroso, certamente calcado nas lições de John Hart Ely, no sentido de que, talvez, nessas crises políticas com relação ao sistema político, realmente o legislativo não seja o melhor centro de debates para essas questões, porque, evidentemente, eles nunca irão propor algo que seja prejudicial a eles.
E várias vezes aqui nós, digamos assim, preconizamos esse insulamento, muito embora os juízes não sejam eleitos, mas talvez aqui no Supremo seja uma sede mais própria para esse debate. Mas eu, não obstante essa concordância ideológica, eu verifico que nós sempre utilizamos essa válvula de escape, inclusive essa estratégia de interpretação das leis conforme a Constituição, quando há uma brecha para esse fim. Agora, aqui não há brecha. Aqui é aplicável a toda evidência o princípio em claro e cessa de interpretar sob pena de negar a vigência à Constituição Federal. A Constituição Federal é clara no sentido de afirmar o número total dos deputados, e agora vem aqui, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar. É claro que, evidente, de acordo com o ângulo que se queira entrever esse dispositivo, é até possível abandonar-se essa interpretação literal da qual deriva a máxima em claro e cessa de interpretar-se. Mas há um aspecto que a interpretação histórica nos auxilia sobremodo. É que no projeto dessa lei complementar, o Supremo Tribunal Federal antecedentemente julgou um mandado de injunção por ausência de regulamentação desse artigo 45, que dispõe que a lei complementar estabelecerá o número de integrantes da bancada. E nesse julgamento, então, evidentemente que naquela oportunidade utilizava-se a jurisprudência de que no mandado de injunção apenas se permitia à Corte Suprema oficiar para que legislasse, não se desse uma solução para o caso concreto, como se exige hoje, que no mandado de injunção o juiz e o membro da Suprema Corte tem que ser o artesão da solução do caso concreto, mas naquela época havia essa forma de entendimento do mandado de injunção. Naquela oportunidade, discutindo o projeto de lei complementar, o então deputado Genebaldo Correia e outros deputados do PMDB da Bahia assim se expressaram. Aos 24 de agosto de 1990, o Supremo Tribunal Federal enviou para esta Casa o ofício 495, exatamente reclamando da falta de regulamentação do artigo 45. E aí conclui, nos debates da exposição de motivos da Lei Complementar 78, conclui: já se passaram 3 anos desde a expedição do ofício 495 do Supremo Tribunal Federal. E, no entanto, até o presente momento, o Congresso não foi capaz de suprir a sua omissão. Aí agora vem o trecho em destaque. A Constituição Federal já nos deu em seu artigo 45 e parágrafos a linha mestra que conduzirá a representação popular na Câmara dos Deputados. Ao legislador só resta estabelecer, dentro dos critérios e limites determinados pela Constituição, o número de deputados que comporá a Câmara dos Deputados. Então, essa interpretação histórica revela de forma inequívoca que a mens legis da Constituição Federal não delegou esse poder normativo ao TSE. Efetivamente, não delegou esse poder normativo ao Tribunal Superior Eleitoral. E como nós aqui trabalhamos também com ponderações de princípios e cláusulas, e alguns elegem uns princípios mais importantes do que outros, eu destaco que a nossa solução, ela tem que ser uma solução de estrita retenção, porque o que se pretende com essa solução judicial é se suprimir uma prerrogativa do Parlamento. Vale dizer, violar-se uma cláusula pétrea, que é a cláusula de separação de poderes. Então, a atuação minimalista, com a devida vênia, no meu modo de ver, deve ser o norte da nossa solução judicial, por força de todos esses fatores. Ministro Gilmar.
mostrou com muita clareza que, desde o começo desse debate, se discute exatamente a aplicação do princípio da proporcionalidade, que é um princípio muito caro no sistema constitucional, até porque as distorções se acumulam. A partir do próprio modelo, nós temos 4 unidades federadas que têm menos de 1 milhão de habitantes. O ministro Barroso mostrou isto ao mostrar que, fazendo aquela soma de representantes, um número pequeno de habitantes consegue ter um número elevado de representantes. Então, essa distorção, ela já existe a partir da opção constitucional. A inalterabilidade tem implicações ainda mais sérias nesse modelo. E não foi o TSE que avocou para si essa atividade. Esta foi uma definição do Congresso Nacional. O argumento do minimalismo ou da ideia de que caberia um self-restraint por parte do Judiciário teria toda a condição de ser desenvolvido se nós estivéssemos diante de um protagonismo da Justiça Eleitoral, que ocorre até em outras searas, que ocorre até em outros segmentos, mas não aqui, em que o Congresso fez a avaliação e, em função das próprias dificuldades, entendeu que era possível sim. Por quê? Porque haveria, de fato, um cálculo por parte do IBGE que transferiria os dados para a Justiça Eleitoral. Tanto é que a lei estabelece a alteração de 4 em 4 anos. E a Justiça Eleitoral houve por bem esperar, em função até de uma ponderação feita pelo ministro Marco Aurélio, num outro momento, chamando a atenção para a necessidade de que houvesse dados consistentes, calcados não numa estimativa, mas no próprio censo. Então, a mim me parece que essa é a questão, na medida em que nós vamos agora chancelar essa fórmula da inconstitucionalidade. E veja, se nós aprofundarmos pelos argumentos que se desenvolvem, nós temos que chegar à conclusão de que é inconstitucional a lei, não só na parte da delegação, mas no seu todo. E aí nós temos que, inclusive, solucionar a questão da modulação de efeitos. Não, mas porque nós, sim, mas ela é lei complementar. Não, mas veja, ela não fixa um número. Nunca houve. Sim, mas ela está de mora ainda. Não, mas que estado de mora? E os parlamentos? E a fixação em resolução? Todos os anos, desde 90, tem sido fixado o número de parlamentares. Em resolução, não na lei. O texto que Vossa Excelência acaba de ler exige que seja na lei. Logo, a composição... Veja, é um caso quase que único no constitucionalismo moderno. Eu me lembro, por exemplo, que no direito alemão aparece a discussão sobre igualdade eleitoral e é um dos casos em que se desenvolveu o apelo ao legislador. Nós tivemos aqui o caso do número de vereadores, o caso de Miro Estrela, e por isso fizemos a modulação de efeitos mais radical. Por quê? Porque alterávamos toda a composição da Câmara dos Deputados. Agora, se nós estamos sustentando que a lei complementar ela é inconstitucional, porque também não fixou o número de parlamentares, porque ela foi fixada por resolução, então nós estamos dizendo que a composição da Câmara dos Deputados em todos esses anos foi irregular. Isso tem implicação já no que diz respeito a tudo que foi aprovado. Veja as consequências disso. Quantas vezes aqui nós já modulamos exatamente por força desse perículo e mora que Vossa Excelência... Não, você vai ver... Deixa só para fazer um comentário. Eu não quero convencer ninguém e percebo que o ministro Fux já tem um convencimento formado e eu respeito. Mas é porque o parágrafo 1º do artigo 45 fala assim: o número total de deputados será estabelecido por lei complementar. Aí vem uma lei complementar
e diz: o número de deputados não ultrapassará 513 representantes. Ou eu bem entendo que a lei já fixou o número, que é uma interpretação possível e razoável, ou eu bem entendo que ela está delegando, dentro desse parâmetro, a fixação pela resolução do TSE. Qualquer uma dessas duas interpretações me parece legítima. Por isso que a gente nunca deve interpretar fora da lógica do razoável. Qual seria o sentido desta lei complementar se não fosse a fixação dos 513? Para que ela existiu? Ou ela estabeleceu, ou ela delegou. Eu verifico, inclusive, ministro Barroso, que a questão não é tão serena assim. O parlamento está altamente irresignado com essa ingerência constitucional. Por isso é que o parlamento fez editar aquele decreto legislativo. O que nós estamos querendo, data máxima vênia, é alterarmos uma competência constitucional através dessa exegese, que é algo que eu não consigo me convencer. Votar pelo próprio parlamento, essa que é a questão. Não, mas eu acho que o parlamento não votou nesse sentido que nós estamos agora alterando através da chancela de uma mera resolução. De sorte que, com todas as vênias e compreendendo os entendimentos em contrário, senhor presidente, eu vou acompanhar a divergência inaugurada pela ministra Rosa Weber. Pois não. Ministro Marco Aurélio, como vota? Presidente, quanto à ação declaratória de constitucionalidade, digo que o arrependimento verificado no âmbito do Congresso não se mostra eficaz. Acompanho, portanto, o ministro Gilmar Mendes, quando se versa na Carta de 88 a competência do Congresso para cassar atos, há referência explícita a atos do Executivo, no que extravasem o campo regulamentar ou a delegação legislativa. O que ocorre quanto à Lei Complementar número 78? E já percebemos aqui que na fixação das cadeiras há um forte conteúdo político quanto ao sistema a ser utilizado, tanto que a relatora no Tribunal Superior Eleitoral apontou duas formas que surgiram. Uma decorrente da audiência pública feita pelo tribunal e outra da assessoria especial da presidência, e apresentou uma terceira, ressaltando, como até mesmo o ministro Gilmar Mendes o fez, que talvez não seja a forma definitiva, o que revela contornos políticos na definição das representações dos estados. A Constituição anterior, ela remetia a distribuição das cadeiras a ato da Justiça Eleitoral, mais precisamente da Justiça Eleitoral Gênero, e aí nós teríamos a atuação do Tribunal Superior Eleitoral. Mas a Carta de 1988, ela mostrou-se muito clara ao prever que o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido. E se houvesse aqui um critério objetivo, talvez o próprio IBGE, tendo em conta a densidade populacional, pudesse sinalizar as representações dos estados. Será estabelecido por lei complementar. Veio a lei complementar número 78. E aí repetiu preceitos da própria Carta quanto ao número mínimo de deputados por estado e também quanto ao número máximo que caberia, como está na Constituição, ao estado mais populoso, sabidamente o estado de São Paulo. E essa lei complementar, ela, a rigor, ela não atendeu ao comando maior
ao comando do parágrafo 1º do artigo 45. Disse-á que, anteriormente, o Tribunal Superior Eleitoral, a partir da Carta de 1988, ele baixou resoluções. Mas é interessante percebermos, e isso sinaliza muito, que não houve controvérsia quanto a essas resoluções, porque ele não procedeu a qualquer adaptação considerada a população em si dos estados. Ele simplesmente tomou por base o que já se tinha e foi apanhado pela Carta de 1988 e deu nessas resoluções, deu publicidade maior ao próprio texto constitucional, no que esse texto direciona a ter-se por Estado, e houve transformação, nós sabemos, com a Carta de 88, houve transformação de territórios em estados e houve criação do Estado de Tocantins, né? A própria Carta previu em si o número mínimo de 8 deputados. O que ressalto, presidente, é que jamais o Tribunal Superior Eleitoral, depois da Carta de 88, acionou a população dos estados para fixar número de cadeiras na Câmara dos Deputados. Simplesmente, repito, deu publicidade maior nas resoluções à realidade apanhada pela Carta de 1988, a previsão da própria Carta quanto ao número mínimo de deputados por Estado e máximo, e a transformação de dois territórios, contava cada qual com 4 deputados, passando para 8, para observar a Carta, e a criação do novo Estado. Eu reitero, presidente, e lamento não estar presente a ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que votou também nesse sentido, no Tribunal Superior Eleitoral. Reitero que tive a oportunidade de sustentar no tribunal, ao invés de a chamada dança das cadeiras vir como impõe o parágrafo 1º do artigo 44, por lei complementar, acabou sendo introduzida no cenário jurídico por uma deliberação administrativa do TSE. Por isso, eu concluo pela procedência do pedido que impugna a Lei Complementar número 78, enquanto às ações sob a relatoria da ministra Rosa Weber, no que atacam exclusivamente a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, eu as tenho por prejudicadas, já que consequência natural de fulminar-se a Lei Complementar 78 é justamente não subsistir a resolução. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao eminente ministro Celso de Mello.